Olá, meu nome é Samuel, eu trabalho com gerenciamento de redes e dando sequência à videoaula anterior, nessa videoaula nós vamos ver configuração de TCP/IP, topologias de rede, o que é um DNS, o que é um gateway, vamos ver um pouco sobre hubs, switches, roteadores, também vamos ver configuração de redes cabeadas e também rede wireless e um pouco sobre segurança de rede. Bom, agora nós vamos ver sobre protocolos. O protocolo que a gente vai trabalhar é o protocolo TCP/IP. Antes de começar, é bom saber que o protocolo ele é responsável pela comunicação dos computadores na rede. Tá? O protocolo TCP/IP ele é um conjunto de vários protocolos. Você tem o protocolo TCP, que é o responsável pela comunicação. Você tem o IP, que é o responsável pelo endereçamento. Você tem também o FTP, que é o protocolo responsável por comunicação de arquivos, o SMTP, que é utilizado por programas de correios eletrônicos, e o SNMP, que é o protocolo utilizado por programas de comunicação entre os computadores na rede. Tá? Bom, na parte de endereçamento, na parte do IP, nós temos então algumas características desse endereçamento. O endereçamento IP ele é um endereço numérico composto por 4 octetos. Basicamente ele vai dividir, esses números vão dividir o que é a rede e o que é o host, o que é a máquina na rede, a identificação da máquina na rede. Tá ok? Bom, partindo desse princípio, nós vamos ter então 3 classes principais desse endereçamento IP, que é dividido por classe A, classe B e classe C. A divisão de classe no endereço IP ocorre para que nós não tenhamos limitações nas divisões de rede e nem nas divisões de máquinas, os chamados hosts na internet. Okay? Na classe A, nós utilizamos o primeiro octeto para a identificação da rede. Então nós vamos ter aí 126 até 126 redes, tá ok? E mais de 16 milhões de hosts. Na classe B, nós utilizamos os 2 primeiros octetos para a divisão da rede, para a numeração da rede. Então, com essa combinação desses 2 primeiros octetos, nós vamos ter aí um pouco mais de 16 mil tipos de rede, tá ok? Segmentos de rede. E na classe C, nós utilizamos os 3 primeiros octetos para a identificação da rede. Com isso, nós vamos ter um pouco mais de 2 milhões aí de identificações de rede. Também como característica do endereçamento IP, nós temos a máscara de rede. Essa máscara ela é dividida conforme a classe que você está utilizando. Tá? As máscaras padrão são compostas do número 255 ou do número 0. Conforme o número que estiver em cada um dos 4 octetos do endereçamento, vai identificar em que classe você está. Por exemplo, na classe A, a máscara padrão é 255.0.0.0. Na classe B, a máscara padrão é 255.255.0.0. E na classe C, a máscara padrão é 255.255.255.0. Agora nós vamos falar sobre gateway. Quando nós temos diversas redes, tá, é necessário então utilizar um gateway, que na maioria das vezes vai funcionar então como um roteador, ou seja, ele que vai fazer a identificação entre as redes e vai fazer a interligação dessas redes, ok? Então isso é um gateway. Bom, agora vamos falar sobre DNS. O DNS ele é responsável pela tradução do endereço IP em número por um nome. Então, por exemplo, ao invés de você digitar o número do endereço IP de algum site ou de alguma empresa, você vai digitar então
www.digerate.com.br. Essa configuração do DNS, então, é feita apontando para uma máquina que vai ser responsável por essa resolução dos números em nomes. Bom, um outro componente da rede é o proxy. O proxy ele pode ser entendido de duas formas. Na primeira forma, você tem uma máquina, um servidor proxy na rede, onde você vai guardar os sites mais acessados. Então, conforme a sua rede vai utilizando, vai acessando os sites, as partes fixas desse site vai ficando nesse servidor proxy, de modo que você vai usar a internet somente para estar atualizando esses sites, as partes móveis desse site, uma certa atualização. Isso vai te dar mais velocidade na sua rede, tá? E um outro tipo de proxy é a própria interligação da internet na sua rede, tá? Então existem vários softwares aí que vai poder fazer o compartilhamento. Você vai ter uma máquina recebendo o sinal da internet do roteador e as outras máquinas compartilhando a internet através desse proxy. Você tem inúmeros softwares na internet que você pode baixar para utilizar, tá, como proxy, ou o próprio Windows XP também. Depois nós veremos como utilizar isso como proxy na sua rede. Vamos falar agora sobre topologias de rede. A topologia de rede consiste na organização, ou seja, na estrutura que a sua rede vai ter. O primeiro tipo de topologia que nós vamos ver é o tipo de barramento. Tá? A topologia de rede, a rede no estilo barramento, consiste em várias redes ligadas a um único cabo, ou que você encontra aí com o nome, por exemplo, de varal. Essa tecnologia, essa topologia, era utilizada nas primeiras redes, quando você utilizava cabo coaxiais, ok? O problema que você encontra nessa rede é que quando um nó, ou seja, um ponto dessa rede é desligado ou é desconectado, todos os outros pontos perdem a conexão. O segundo tipo de topologia utilizado é o tipo anel. Esse tipo, ele é como o desenho de um anel mesmo, ou seja, ele não tem começo nem fim. Todos os computadores estão interligados entre eles, tá? Um exemplo desse tipo de topologia é a rede Token Ring, que usa essa topologia anel. O terceiro tipo de topologia utilizado é a topologia estrela. Neste tipo, nós temos vários nós interligados a um ponto em comum, tá? A vantagem dessa rede estrela é que os pontos são interligados independentes, tá ok? Então, quando você desliga um ponto, os outros continuam funcionando. Esse tipo de topologia estrela é o tipo utilizado hoje nas redes Ethernet. Bom, pode existir também outro tipo de topologias de rede, tá ok? No exemplo prático é de uma empresa com duas filiais, tá ok? Em cada uma dessas filiais existe uma rede, os computadores estão interligados entre si. Nós podemos então ligar as duas redes dessas empresas através da internet, tá ok? De forma que as duas filiais possam trocar arquivos, acessar o mesmo sistema, o mesmo banco de dados, tá? Nesse mesmo segmento, nós temos então as redes peer-to-peer, que, por exemplo, são utilizados por programas como o Emule ou o próprio Kazaa, onde há troca de arquivos e informações entre computadores interligados em vários locais e todos eles interligados pela internet. Bom, agora vamos partir para a configuração da rede na prática. Nós temos aqui 3 computadores. Este primeiro computador está com o Windows XP, tá? E ele vai ser o nosso servidor, onde aqui estará chegando o ponto de internet e nós vamos compartilhar a internet para as outras máquinas, tá ok? Essa segunda máquina, ela vai servir como uma estação, ela também está com o Windows XP, tá ok? E na terceira máquina nós temos o Windows 98, que também vai servir como uma estação aqui da nossa rede. No primeiro momento, nós vamos interligar essas 3 máquinas com uma rede cabeada, onde nós vamos utilizar um hub e também um switch, ok? E no segundo momento, nós vamos fazer uma rede wireless, ou seja, uma rede sem fio, e vamos interligar essas 3 máquinas com essa rede sem fio. Temos aqui o hub para a conexão dos micros à rede.
Temos aqui o modem para o sinal da internet, tá ok? Do provedor. Temos aqui um micro com duas placas de rede, que vai ser o nosso servidor, tá certo? E temos aqui a nossa outra estação de trabalho com apenas uma placa de rede. Devemos então conectar uma das placas de rede do servidor à porta LAN do modem, tá ok? A outra placa de rede devemos conectar ao hub. A outra estação conectamos também ao hub. Para a terceira estação, a conexão é idêntica. Colocamos o cabo de rede na estação, levamos até o hub. Bom, agora que temos as três máquinas interligadas fisicamente, com cabos e o hub, vamos agora então partir para a parte de configuração. Nessa primeira máquina, nós temos duas placas de rede. Uma placa de rede está interligada no ADSL router, ou seja, no modem do seu provedor de internet, ok? E a segunda placa de rede está interligada no hub para fazer a interligação da rede interna, tá? Vamos começar configurando o micro que está com o Windows 98. Bom, para configurarmos a rede na máquina com o Windows 98, devemos fazer o seguinte procedimento. Clicar com o botão direito do mouse no ícone Ambiente de Rede e clicar na opção Propriedades. Na lista de componentes, devemos procurar o protocolo TCP/IP referente ao adaptador de rede instalado no seu microcomputador. Selecionamos então o adaptador e clicamos no botão Propriedades. Neste momento, vai aparecer a opção do endereçamento IP. Você tem que escolher para especificar o endereço IP e então especificar o endereço IP da rede. Neste caso, estamos utilizando o endereço 192.168.0.3 e a máscara de subrede 255.255.255.0. Uma vez configurado este endereço IP, clicamos no botão OK. Novamente, clicamos no botão OK. Bom, após iniciar o computador, a nossa rede já está funcionando. Podemos agora, então, criar uma pasta nesse computador, onde iremos guardar arquivos que serão compartilhados pela rede através das outras máquinas. Para criar essa pasta, podemos criar uma pasta na área de trabalho, através do botão direito, opção Novo, opção Pasta. Vamos dar o nome de Documentos para essa pasta, tá ok? E Enter. Após criar a pasta Documentos, clique com o botão direito, escolha a opção Compartilhamento. Na opção Compartilhado como, digite o nome do compartilhamento, no nosso caso iremos utilizar o nome Documentos, tá? Na opção Tipo de Acesso, escolha Completo e clique no botão OK. Pronto, a nossa pasta já está compartilhada no micro com o Windows 98. Agora vamos partir para a configuração no micro com o Windows XP. Bom, agora vamos configurar a rede no micro com o Windows XP. Clique no ícone Meus locais de rede com o botão direito do mouse, escolha a opção Propriedades. Em conexão local, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Propriedades. Localize o protocolo TCP/IP, selecione e clique no botão Propriedades novamente. Bom, no nosso caso, estamos usando para essa máquina o endereço IP 192.168.0.2 e a máscara de subrede 255.255.255.0. Ok? Clique no botão OK. Clique novamente no botão OK e feche a tela das conexões de rede. Pronto, uma vez com o nosso micro na rede, iremos repetir
o que fizemos no micro com o Windows 98. Vamos criar uma pasta e compartilhar essa pasta para que seus arquivos fiquem disponíveis em todos os micros da rede. Vamos criar a pasta aqui na área de trabalho, com o botão direito do mouse, opção novo, opção pasta. Vou dar o nome de documentos, novamente, só que agora nesta máquina. Clique com o botão direito, escolha a opção compartilhamento e segurança. Escolha a opção compartilhar essa pasta na rede e dê o nome do compartilhamento. No nosso caso, iremos utilizar o nome documentos. Clique no botão OK. Pronto, essa pasta está compartilhada na rede. Agora vamos configurar a máquina que é o nosso servidor, ok? Clique com o botão direito do mouse na opção Meus locais de rede e clique em Propriedades. Repare que aqui nós temos duas configurações de redes locais, duas placas de redes locais, tá? Você tem que configurar agora a sua placa que está ligada na rede interna. No meu caso, é esta placa aqui, a conexão local 2. Clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Propriedades. Localize o protocolo TCP/IP, selecione e clique no botão Propriedades. Vamos utilizar aqui o endereço 192.168.0.1 e a máscara 255.255.255.0. Como eu já havia dito anteriormente, este endereço IP é o endereço da classe C, onde os 3 primeiros octetos são relacionados à rede 192.168.0. Repare que esses 3 primeiros octetos foram iguais nos outros 2 micros, ou seja, esses são os octetos relacionados à rede 192.168.0. E o último octeto é relacionado ao host, ao micro. Este octeto não pode ser igual em nenhuma das máquinas. Então aqui utilizamos o endereço 1, na outra máquina utilizamos o endereço 2 e na máquina com Windows 98 utilizamos o endereço 3. Tá? Então este aqui é o endereço de rede da classe C. Tá, ok? E a máscara de rede é sempre igual, 255.255.255.0. Clique no botão OK. Clique no botão OK novamente. E feche a tela de conexões da rede. Bom, agora este micro já está na rede, já está acessando a rede interna. Agora vamos também criar uma pasta aqui com o nome de documentos que vamos utilizar para gravar arquivos que poderão ser visualizados pelos outros micros da rede. Clique com o botão direito do mouse, vá até a opção Novo, Pasta. Vou utilizar o nome Documentos novamente, ok? Após criada a pasta, clique com o botão direito, vá em Compartilhamento e Segurança e clique na opção de compartilhamento da pasta. O nome do nosso compartilhamento vai ser Documentos. Clique no botão OK. Pronto, a nossa pasta já está compartilhada. Repare que quando uma pasta está compartilhada, ela fica com este ícone aqui, uma espécie de uma mão embaixo da pasta ali. Isso representa que a pasta está compartilhada na rede, ou seja, que as outras máquinas poderão acessar esta pasta neste computador. Nesta videoaula, estamos utilizando o software Real VNC. Com este software, você pode ver a área de trabalho de todos os computadores na rede através de um único microcomputador. Neste mesmo CD, tem a versão mais atualizada deste software, o Real VNC. Após instalá-lo em seu computador e nos demais computadores da rede, você deve procurar por este ícone. Dê um duplo clique e aqui na opção Server você deve digitar o endereço IP correspondente à máquina que você quer acessar. Por exemplo, 192.168.0.3 para acessar a máquina que está com Windows 98, aqui no meu caso. Clique no botão OK.
e será dessa forma que será apresentada. Então aqui eu estou vendo a área de trabalho do micro 3, tá ok? Daquele micro que está instalado com o Windows 98. Aqui eu posso ter todo o controle desse micro sem sair deste computador, ou seja, através deste computador eu abro a tela do micro com o Windows 98. Tá? Posso também trabalhar com a tela do micro que está com o Windows XP. Clico novamente aqui no ícone do VNC, agora digito o endereço que tem o final 2, que é do meu segundo micro, e clico no botão OK. Veja que agora eu tenho a tela dos dois computadores aqui no meu micro, tá certo? Então eu estou vendo aqui os outros dois computadores da rede a partir deste microcomputador que é o meu servidor, tá? Então você pode trabalhar dessa forma também com a sua rede, tá certo? Quando você não quiser mais utilizar, é só você fechar através aqui do botão na janela. Bom, agora vamos compartilhar a internet nos outros dois computadores, ok? Então temos esse computador que é o nosso servidor, que está com o link de internet do seu provedor. Vamos fazer funcionar a internet nos outros dois computadores. Se todos os computadores dessa rede estivessem com Windows XP, nós poderíamos usar o próprio Windows XP do servidor para fazer esse compartilhamento da internet. Como nós temos aqui uma máquina com Windows 98, então nós vamos usar um software chamado Analog X, que você vai encontrar também neste CD, ok? Após instalarmos o Analog X no servidor, temos que ter certeza que ele está rodando. Para isso, devemos ter este ícone, que é o ícone do Analog X, ok? Se ele não estiver rodando, vai em Programas, Analog X, Proxy, e escolha aqui o programa Proxy. Ele então vai ficar rodando e vai ficar ativado na cor verde. Para facilitar a configuração da nossa rede e o gerenciamento, a partir de agora eu vou utilizar o software Real VNC, que está instalado nas 3 máquinas, ok? Então, para configurar o acesso à internet na máquina com Windows 98, eu vou abrir o VNC, vou digitar o endereço da rede da máquina com Windows 98, que é 192.68.0.3, clicar no botão OK. Ele abriu então para mim a tela do micro que está com Windows 98, tá ok? O que eu preciso fazer aqui para que funcione o acesso à internet? Clico com o botão direito no mouse na opção Ambiente de Rede, clico em Propriedades. Localizo o protocolo TCP/IP referente à placa de rede, seleciono e clico no botão Propriedades. Na opção Gateway, eu então vou digitar o endereço IP da máquina que é o meu servidor, que é 192.168.0.1. Clico no botão Adicionar e clico na opção OK. Clico na opção OK novamente. E agora clico para reiniciar o computador. Vou agora então configurar a máquina que está com o Windows XP. Clico no VNC, digito o endereço da máquina que está com o Windows XP, 192.168.0.2, e clico no botão OK. Ele então abriu para mim a tela do computador que está com o Windows XP, o meu computador 2. Bom, para fazer essa configuração, clico com o botão direito do mouse em meus locais de rede, clico em Propriedades. Na conexão local, clico de novo com o botão direito e clico em Propriedades. Seleciono o protocolo TCP/IP e clico mais uma vez no botão Propriedades. Na opção Gateway Padrão, digito o endereço do servidor, 192.168.0.1. Clico no botão OK. Clico no botão Fechar e fecho a conexão da rede. Ok? Bom, devemos também configurar o navegador de internet, o Internet Explorer. Para isso, clicamos com o botão direito do mouse, clicamos em Propriedades e em Conexões, clicamos no botão Configurações da LAN. Marcamos a opção Usar o servidor proxy.
na parte de endereço, digitamos o endereço do servidor, 192.168.0.1. Em porta, digitamos o endereço que foi dado a você quando você instalou o Analog Proxy, tá ok? Neste caso foi o endereço 6588. Clique no botão OK. Clique no botão OK novamente. Agora, se você abrir o navegador Internet Explorer, perceba que ele já está acessando a internet, tá ok? Eu vou fechar aqui então a conexão do VNC com este micro e vou abrir novamente a conexão do VNC com o micro que estava com o Windows 98, aquele que nós reiniciamos. Digito o endereço dele, clique em OK. Tá? Bom, lá na rede nós já tínhamos configurado o Gateway. Agora vamos configurar também o Internet Explorer. Botão direito do mouse, opções propriedades, clico lá em conexões, configurações da LAN e também vou fazer aqui a configuração do proxy, tá certo? Digito o endereço 92.168.0.1 e digito a porta 6588, ok? Clique em OK, clique em OK novamente. Se eu abrir então o Internet Explorer deste computador com Windows 98, podemos verificar que este computador também está acessando a internet, ok? Dessa forma, temos então o compartilhamento de internet em todos os computadores da rede, tá ok? Bom, é isso. Vou fechar aqui então a conexão do VNC com o meu micro 3, tá certo? E assim está configurada a nossa rede. Temos o compartilhamento de arquivo através da pasta documentos, que foi criado como esta daqui em todos os outros computadores, e temos o compartilhamento da internet em todos os computadores também. Agora vamos aprender a compartilhar uma impressora na rede, ou seja, eu tenho uma impressora instalada no meu computador que é o servidor, e eu quero imprimir através dos outros dois computadores nessa impressora. Como eu devo fazer? Clico no botão iniciar, impressoras e fax. Aqui eu tenho o ícone já da minha impressora instalada. Neste caso aqui o modelo da minha impressora é uma HP 960C. Isso independe da impressora que você vai utilizar, tá ok? O procedimento é o mesmo para todas. O que eu tenho que fazer aqui no servidor é clicar com o botão direito e clicar na opção compartilhamento. Clico na opção compartilhar essa impressora e dou um nome para ela, tá ok? O nome da impressora na minha rede, eu vou chamar aqui de HP, tá certo? Clico no botão OK. Repare que apareceu aquele ícone da mão aqui na impressora, ou seja, ela já está compartilhada. O que eu tenho que fazer agora é ativar essa impressora nos outros computadores da rede. Para isso eu vou fechar essa janela, abrir a conexão do VNC, tá ok? Com o micro que tem o Windows XP, o micro 2, tá certo? Clico no botão OK. Clico no botão iniciar, impressoras, clico aqui em adicionar impressora. Abro o assistente de instalação, na primeira tela clico em avançar, escolho a opção uma impressora de rede, clico em avançar, e escolho a opção procurar impressora, clico em avançar. Ele vai mostrar aqui para mim, então, o nome dos meus computadores, tá? O meu servidor se chama Micro 1, eu vou clicar aqui, duplo clique e aqui está a minha impressora, HP. Seleciono a impressora e clico no botão avançar. Clico em sim e clico em concluir. Pronto, está aqui, HP DeskJet 960C em micro 01, que é o meu servidor. Ela está pronta para ser utilizada, tá ok? Posso fechar aqui e posso fechar minha conexão com o VNC. A configuração do micro com Windows 98 é a mesma, então
não iremos fazer aqui no micro, tá ok? É só você repetir essa mesma configuração em todos os outros computadores da rede, que dessa forma eles também irão imprimir no micro, que é o servidor. Para a configuração da rede, primeiro devemos identificar os computadores, ou seja, dar um nome a eles, ok? Neste micro, que é o meu servidor, eu estou dando o nome de micro 01. No micro que está com Windows XP, também, eu estou dando o nome de micro 02. E no micro que está com Windows 98, eu estou dando o nome de micro 03. Bom, vamos ver agora como configurar estes nomes. No Windows XP, eu tenho que vir no ícone Meu Computador, clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção Propriedades, escolher a opção Nome do Computador e clicar no botão Alterar. Então aqui eu tenho o nome do computador, vou dar o nome de micro 01. Também aqui neste campo eu tenho o grupo de trabalho, que eu vou escolher o nome de Digerati. Esse nome de grupo de trabalho deve ser igual em todos os outros computadores, para que eles façam parte do mesmo grupo na rede. Clico no botão OK e clico no botão OK novamente. OK? Eu vou repetir esse mesmo procedimento para a estação que está com Windows XP, tá? Só que nela eu devo colocar o nome de micro 2, ok? Então esse mesmo procedimento deve ser repetido. Na estação que está com Windows 98, eu também vou fazer esse procedimento, porém ele é um pouco diferente na sua localização. Para dar a identificação da rede no micro com Windows 98, você deve clicar com o botão direito do mouse na opção Ambiente de Rede, escolher a opção Propriedades, ir até a opção Identificação e em nome do computador você vai digitar o nome. No meu caso eu digitei o nome aqui, micro 03, e no grupo de trabalho coloquei Digerati. Clique no botão OK. Após reiniciar o seu computador, o seu Windows 98 estará configurado, então, e identificado. Nesta parte, iremos falar sobre redes wireless, ou seja, redes sem fio. Para isso, iremos utilizar dois computadores com Windows XP, ok? A configuração da rede sem fio, ela é idêntica ou bem parecida com a configuração da rede que nós fizemos agora há pouco, que utilizavam cabos, tá ok? A única diferença é a eliminação dos fios. Nós iremos utilizar dispositivos que não necessitarão de cabos de rede, tá certo? Como veremos mais para frente, iremos utilizar um roteador, tá ok? Que serve tanto para conexão com cabo ou para conexão sem fio, tá certo? Neste microcomputador iremos utilizar uma placa de rede comum, ou seja, com cabo conectado ao roteador, e neste microcomputador estaremos utilizando um adaptador USB, ou seja, uma placa de rede USB para comunicação sem fio, tá certo? Então esse micro aqui estará livre de cabos no que diz a respeito à rede, tá ok? Então agora vamos ver como trabalhar com a configuração desse roteador no microcomputador. Temos aqui o roteador wireless e temos aqui o modem. Devemos então utilizar o cabo de rede para a conexão do modem ao roteador wireless. Você deve conectar a porta WAN, ok? A porta que vai receber o link de internet. Este roteador wireless, ele além da conexão sem fio, você também pode utilizar conexão com cabeamento nos micros, tá ok? Então para um dos micros, nós vamos conectar um cabo de rede aqui e fazer a conexão com cabo de rede. E para a outra estação, nós utilizaremos a conexão sem fio. Então eu conecto aqui o cabo a uma das portas e a outra extremidade eu conecto ao microcomputador, a placa de rede do microcomputador.
Esta é a conexão do adaptador wireless USB ao microcomputador. Para a instalação dessa nossa rede wireless, eu estou utilizando um roteador da marca Encore, tá ok? Como já disse, esse roteador ele aceita tanto rede com cabo ou rede sem fio, tá certo? Para a configuração desse roteador, a primeira coisa que eu devo fazer é abrir então a console de configuração do roteador. Através do Internet Explorer, eu vou digitar então o endereço do roteador. Endereço este que é encontrado no manual. Vou digitar aqui http o endereço do meu roteador é 192.168.1.1. Ele pediu aqui para mim o username, que como está no manual é admin, e o password, que também é admin. Clica no botão OK. Bom, esta é a console de configuração do roteador. Essa tela, ela pode mudar dependendo da marca do seu roteador, tá ok? Mas as configurações pedidas aqui, elas serão basicamente as mesmas, tá? Você vai ter que configurar a sua rede interna, tá? Que é a LAN. Você vai ter que configurar a sua rede externa, tá ok? Que tipo de rede você usa para utilizar a internet, qual o seu meio de comunicação com a internet, tá ok? Que é a WAN, e você vai ter que dar uma senha de acesso a esse roteador, tá ok? Eu vou ter aqui a minha faixa de endereço, então perceba que esse aqui é o endereço do roteador, o endereço interno, tá ok? Nós estamos falando da rede LAN, tá bom? A máscara, então ficou o IP interno do roteador, ficou 192.168.1.1. A máscara desse endereço é o 255.255.255.0, tá ok? E na opção DHCP Server, eu estou deixando ativa. Dessa forma, eu não precisarei configurar os endereços IP das outras estações da rede, tá ok? O DHCP, ele pega o IP dinâmico, ou seja, assim que eu ligar o computador com o Windows XP, ele automaticamente receberá um endereço IP para que se conecte a essa rede, ok? E aqui no domínio, no nome do domínio, eu também posso dar o nome que eu quiser, aqui eu dei o nome de Digerati. Eu clico aqui então no botão aplicar. Depois eu tenho aqui na segunda parte a configuração da WAN, ou seja, da minha rede externa. Que tipo de servidor que eu utilizo, que tipo de conexão que eu utilizo. Se você utiliza, por exemplo, conexão SPID ou parecida, você deve usar esse protocolo PPPoE, tá ok? Aqui no protocolo PPPoE, o que você tem que configurar aqui é o seu username, tá ok? Que é, você vai colocar aqui o seu e-mail, seu provedor, tá certo? .com.br e colocar a sua senha de conexão com a internet, tá ok? Feito isso, o seu roteador, assim que você ligar ele que vai fazer a conexão com a internet para você, ou seja, sempre que o roteador estiver ligado, ele vai estar sendo já conectado à internet, de forma que, então, se você ligar os outros micros, você só precisa abrir o seu navegador para que a internet funcione, ok? Clico aqui no botão aplicar. O terceiro passo aqui é o passo da senha. Eu mudo aqui, então, a minha senha e confirmo. Aquela senha admin que veio escrita lá no manual, eu posso alterar essa senha, tá ok? Convém que você guarde essa senha, seja uma senha de fácil lembrança para que você não tenha problemas em esquecê-la depois e ter que resetar aí o roteador perdendo as configurações, ok? Bom, clico aqui, altero a senha, clico no botão aplicar, tá certo? E dessa forma o meu roteador já está configurado. Eu posso então fechar aqui o navegador, tá ok? Bom, depois de configurado o roteador, nós vamos então configurar um adaptador USB para redes Wi-Fi, ou seja, ele vai funcionar como se fosse uma placa de rede
só que é conectado à saída USB, ok? Para essa videoaula, eu estou utilizando um modelo da marca D-Link. O adaptador é este daqui, tá ok? Então o que eu tenho aqui é um extensor USB, que está ligado ao meu computador, ok? O que eu tenho que fazer é conectar este adaptador USB ao extensor que está conectado já lá no meu computador, na saída USB do computador, ok? Quando eu conectar este adaptador ao extensor, irá aparecer então aqui no meu computador a tela para configuração, tá ok? Eu vou precisar então do software, né, do driver de instalação que veio com o meu adaptador. Quando abrir o assistente de adição de novo hardware, escolha na primeira tela a terceira opção e clique no botão avançar. Antes de avançar na segunda tela, insira o CD que veio com o seu adaptador. Nesse CD contém o driver de instalação. Na segunda tela, clique em avançar. Então deve aparecer a tela para você que o assistente concluiu a instalação, ok? E aí você tem que clicar em concluir. Neste momento, irá aparecer para você uma caixa de diálogo do Windows avisando que as redes sem fio foram conectadas, tá ok? Foram detectadas. Aguarde um momento até que o Windows possa capturar essa rede, tá ok? Clique na caixa de diálogo e clique no botão conectar. Clique no botão conectar. Neste momento do assistente, ele está pedindo para eu escolher em qual rede eu quero me conectar. Perceba que aqui ele encontrou duas redes. Isso acontece porque nós estamos aqui no escritório em um ambiente que existe outras redes aqui sem fio também. Isso pode acontecer com você. Se você mora perto de um aeroporto, por exemplo, ou de qualquer um outro local que tenha uma rede sem fio. É importante que você escolha a rede que você está utilizando. Perceba que o sinal aqui está excelente, né? Ele está indicando aqui que a intensidade está excelente. Já na outra rede, ele está dando aqui uma intensidade baixa, ou seja, a minha rede default aqui, tá ok? É a rede que eu estou configurando. Eu escolho a rede, então é a rede que eu devo escolher. Agora o que eu vou apresentar aqui é uma dica de segurança que você pode utilizar nessa rede Wi-Fi. Um dos problemas que a gente tem quando instalamos rede sem fio é exatamente deixar essa rede aberta, né? Ou seja, outras pessoas podem vir e acessar a sua rede. Uma forma de você limitar isso é gerenciando o seu roteador, tá? Então eu vou abrir o console aqui do roteador novamente, abro o Internet Explorer, digito aqui o endereço do meu roteador, ok? Digito o usuário, a senha. Neste roteador, eu tenho aqui na opção Access, né, que seria a opção acesso, a opção de filtrar pelo que a gente chama de MAC address. O MAC address é o endereço físico da sua placa de rede, tá ok? Bom, dessa forma eu consigo então falar com que somente a placa de rede que eu colocar aqui vai poder ter acesso à sua rede sem fio, tá ok? Então essa é uma forma aí de minimizar essa vulnerabilidade aí que as redes sem fio têm. Como é que eu faço para obter o MAC address da minha placa de rede? No caso desse computador, eu vou clicar aqui no botão iniciar, na opção executar, vou digitar o comando cmd, vou apertar o botão OK. Eu vou usar o comando ipconfig espaço barra all. Eu vou dar um Enter.
Na última linha aqui, ó, ele trouxe aqui endereço físico, tá ok? Então eu vou utilizar exatamente este endereço. Vou arrumar as telas aqui para que possamos ver da mesma forma. Eu vou utilizar esse endereço aqui. Eu posso dar um nome, por exemplo, de micro 01 e vou colocar aqui então o MAC address aqui da minha placa. Esse endereço é único, só a minha placa de rede tem este endereço. É como se fosse um número de série, tá ok? Da minha placa. Ou seja, se eu usar esse tipo de filtro, eu estou falando que somente este computador vai ter acesso a essa rede. Então eu posso adicionar aqui, como vocês podem ver, eu posso adicionar aqui vários endereços aqui na tela de MAC address, nomes e MAC address, e ele vai estar listando aqui para mim, aqui embaixo, ok? De forma então que eu vou conseguir limitar as máquinas da minha rede. É só clicar aqui no comando adicionar, aqui no botão ADD, que ele vai adicionar aqui para mim quantos endereços eu colocar. E aqui em cima eu marco a opção para que somente os computadores com MAC address listados tenham acesso à minha rede, tá ok? Esta é uma forma então que eu consigo diminuir a vulnerabilidade dessa minha rede wireless. Bom, o que eu vou falar para vocês agora são algumas dicas de segurança aí que a gente pode ter quando a gente fala em rede. Basicamente a gente pode falar que essas dicas são mais de acesso à internet, né? Que é uma grande rede aí de computadores, tá ok? Então, é assim, o que você deve ter cuidado são com anexos de e-mails que você não conhece a pessoa que te mandou, né? Ou às vezes você até conhece a pessoa que te mandou, mas esse anexo ele tem um nome estranho, você não estava necessariamente esperando esse anexo dessa pessoa. Então, na dúvida, é importante que você talvez até confirme com essa pessoa se ela realmente te mandou esse e-mail com esse arquivo anexo, principalmente se for um arquivo executável, tá? Algum tipo de anexo executável. Outro cuidado que você deve tomar também na parte de e-mail são com esses e-mails que vêm com alguns links pedindo para você clicar, te direcionando para alguns sites, tá ok? Vale lembrar que empresas como bancos, operadoras de telefone e tantas outras empresas não mandam e-mail para você, principalmente pedindo para você atualizar cadastro, tá ok? Então é interessante tomar cuidado com esse tipo de e-mail. O seu computador deve ter um bom antivírus e principalmente um antivírus atualizado, tá? Toda semana sai atualizações novas para o seu antivírus, então você deve se conectar na internet e atualizar. Outra dica importante também é referente ao firewall, né? O firewall aí, ele seria como se fosse uma parede, né? Mais um software de proteção para que os vírus ou até mesmo hackers não invadam o seu computador, tá ok? O Windows XP com Service Pack 2 já tem incorporado nele um próprio firewall da Microsoft. É um firewall muito bom, útil, tá ok? Que é interessante que esteja ligado no seu computador monitorando o seu acesso. Além do firewall da Microsoft, existem vários outros programas que você encontra na internet também que fazem essa função de firewall, tá ok? Outro programa importante também são programas chamados de anti-spywares, tá? Também programas que evitam com que pessoas acessem o seu computador e roubem informações, tá certo? A Microsoft já está com uma versão beta de um programa anti-spyware dela, que é totalmente compatível com Windows, tá ok? Mas também vale lembrar que existem outros programas de anti-spyware na internet, programas inclusive até gratuitos que você pode baixar e instalar no seu computador. É interessante também que ao compartilhar arquivos, tá, você compartilhe somente pastas que realmente tenham arquivos que você queira que outras pessoas tenham acesso na rede. Não vale a pena configurar o seu HD inteiro, pois lá tem arquivos de sistema ou arquivos de programas que, se apagados, podem danificar o funcionamento do seu micro, tá ok? Então é interessante que você crie pastas e que você compartilhe somente essas pastas que você criou, sabendo que o conteúdo que está lá dentro pode ser usado por qualquer pessoa da rede. Outra dica importante é referente à parte de senhas, tá ok? As senhas, elas devem ter no mínimo 8 dígitos
e serem alfanuméricas, ou seja, terem letras e números, tá ok? É interessante também que você altere essas senhas periodicamente, de 2 ou 3 meses, tá bom? Isso vale para qualquer tipo de senha que você tenha, inclusive para senha de e-mail, caixa postal, tá ok? Porque se alguém descobrir essa senha, a partir do momento que você alterou, aquela senha antiga não tem mais validade. E não é interessante que você repita essas senhas, tá ok? Conforme você for alterando, você realmente altere para uma senha nova, tá certo? Assim você vai minimizar bastante problemas com segurança. Nesta videoaula, nós vimos então algumas configurações de redes possíveis, tá ok? Existem várias outras formas de configurar a rede, tá bom? Mas essa é uma forma básica, tá certo? Que não serve somente para 3 computadores, como vemos aqui. Você pode colocar quantos computadores você quiser numa rede que vai funcionar a partir desse princípio, tá ok? É interessante que você leia aí outras documentações, esteja sempre se atualizando, tá ok? Vale lembrar que os equipamentos wireless, ou seja, para rede sem fio, estão cada vez mais ganhando mercado e se popularizando. Com isso, a tendência é que os cabos, as redes com cabeamento, sejam deixadas de lado para que esse tipo de equipamento entre em funcionamento. Com isso, é sempre importante se atentar à segurança, visto que nas redes sem fio existem hoje mais vulnerabilidades que nas redes cabeadas. Para um profissional da área de informática, é importante estar sempre atualizado, seja na parte de software ou na parte de hardware. Tá? A leitura de documentações de novos sistemas, de novos programas e novos equipamentos de rede, como foi o nosso caso aqui da aula, é importante, tá ok? Então, esteja sempre atualizado. Bom, é isso. Até a próxima edição.